Não há como negar a importância desse personagem bíblico. Sendo primo de Jesus, João Batista era filho de Zacarias e Isabel, fruto de uma concepção milagrosa. Já que sua mãe era idosa e estéril, João Batista desde cedo já sabia qual era o seu propósito aqui na terra: anunciar a vinda de Jesus Cristo do Salvador, e ele permaneceu fiel ao seu chamado. O profeta Isaías já havia profetizado a respeito dele. E isso é confirmado no texto de Mateus. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. O início de seu ministério, quando o Espírito de Deus o dirigiu ao deserto para iniciar seu ministério de pregação, não hesitou em obedecer. Ele viveu no deserto até começar seu ministério. Não bebia álcool, vestia roupa de pelos de camelo e comia gafanhotos e mel. Seu ministério consistia em andar pela região do Rio Jordão e pregar que as pessoas precisavam se arrepender de seus pecados para serem perdoadas. João pregava sobre o evangelho do arrependimento, avisando que Deus pune o pecado e que ninguém poderia escapar só por ser judeu de nascimento. Ele pregava que era necessário se arrepender e viver de maneira que agrada a Deus. Suas pregações atraíram muitas pessoas que eram batizadas por imersão, como um sinal de sua purificação, pois agora eram novas criaturas. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. João batizou Jesus. Muitas pessoas achavam que ele era o Messias, mas João sempre explicava que viria alguém maior que ele e que este iria batizar com o Espírito Santo, até que certo dia, Jesus chegou para ser batizado. João não queria batizá-lo, pois sabia que Jesus era superior a ele, mas Jesus insistiu e então foi batizado. Neste momento, João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba e ouviu uma voz proclamar que Jesus era o Filho de Deus. A partir de então, João passou a anunciar Jesus como Messias. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. A humildade na vida de João Batista. O significado de humildade tem a ver com conhecermos a nós mesmos. Sabermos quem realmente somos de forma equilibrada. Paulo fala na carta aos Romanos: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. João sabia qual era a identidade dele em Deus. Por mais que alguns pudessem pensar que ele era o Messias, ele sabia exatamente quem ele era. E que ele estava ali para preparar o caminho para o verdadeiro Messias. Ele se coloca na posição de alguém que não era digno nem mesmo de desatar as sandálias de Jesus. Ele mesmo afirma em que eu batizo com água, mas, no meio de vós, já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Agir com humildade de forma alguma retirou a importância de seu ministério. Ele foi alguém anunciado pelo profeta Isaías e que teve um papel fundamental no preparo do ministério de Jesus. O próprio Cristo afirmou que dos que nasceram de mulher, João era o maior. Inclusive João fazia uma pregação ousada e de confronto em relação ao pensamento religioso da época, justamente pelo entendimento que tinha a respeito de seu propósito. Ele sabia da importância de seu ministério, por mais que houvesse alguém maior por vir. Humildade não tem a ver com uma falsa modéstia. Como João Batista morreu? João morreu decapitado, por ordem do rei Herodes Antipas, que fez isso para atender ao pedido de sua esposa, com quem tinha um casamento legítimo. Ele foi o último profeta a anteceder Jesus Cristo e seu trabalho preparou os corações do povo para receber a boa notícia da vinda do Messias. Aprendizados da vida de João Batista. Assim como João, devemos procurar conhecer a missão que Deus nos reservou e sermos fiéis e obedientes ao cumprimento dela. Outro aprendizado é que precisamos pregar a verdade sobre o pecado e o arrependimento com autoridade e destemor.
Também não devemos buscar honra para nós mesmos, mas sim fazer tudo para a glória de Deus.